CBN Agro Entrevista. 8h45 agora, é hora da gente convocar o Éder Campos aqui, nosso colunista, para a gente falar de agronegócio. E hoje visitante ilustre aqui, o Luciano Mendes. Bom dia, Éder Campos. Bom dia, Luciano. Olá, bom dia. Bom dia. Deixa eu falhar do meu microfone aqui, Valdir, desculpa. Bom dia para vocês, bom dia os ouvintes da Rádio CBN. Prazer imenso voltar aqui para falar de um setor muito importante para a economia brasileira. E receber também o Luciano Mendes, que é presidente da Fundação MS e produtor rural, em especial agricultor. Nós convocamos o Luciano mais uma vez por algumas razões. Talvez a maior delas e a primeira é porque no sábado, dia 28, é o dia do produtor rural e também dia do agricultor. Mas o Luciano, ele será palestrante amanhã no Sindicato Rural de Campo Grande para um público jovem. São jovens do FamaSul Jovem e do Movimento Nacional dos Produtores Jovens. São dois movimentos, né? FamaSul, melhor, são duas entidades, FamaSul e MNP. E ele vai falar sobre ferramentas de gestão e produção na busca da eficiência na agropecuária. Tema bastante interessante. Luciano, bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês e agradecer, Éder, o convite que você me fez para a gente poder estar conversando aí sobre esse tema importante dentro do setor agropecuário. E já antecipadamente, parabéns pelo dia do produtor rural. Obrigado, e vamos estender esses cumprimentos aí a todos os produtores que nos ouvem nesse momento, né? Com certeza. Bom, a gestão agrícola tornou-se indispensável em um dos principais setores econômicos do país, como eu já falei, que é o setor rural. O sucesso do agronegócio é determinante para a saúde econômica dentro e fora do Brasil. A gente sabe disso. Perfeito. Buscar inovações, tecnologias viáveis e acessíveis, capazes de diminuir custos e aumentar lucros, são os principais objetivos de uma gestão agrícola eficiente e precisa. Concorda com isso, Luciano? Em gênero, número e grau. Acho que assina embaixo, tem um lugar para assinar aí, nós vamos assinar. Bom, primeiramente, nós vamos estar discutindo isso na sexta-feira, às 18h30, lá no Sindicato Rural de Campo Grande, a convite da FamaSul Jovem e do MNP Jovem, né? Esse convite foi me feito pelo componente que é o Fábio, que esteve aqui ontem falando sobre isso. Ele trabalha numa empresa que é a Agroexata, na qual eu sou o cliente número 1 da empresa, né? Eu fui o primeiro cliente da empresa, e ele me pediu para que a gente pudesse falar sobre isso, de tal forma que a gente desperte nas pessoas a importância disso, e a necessidade de fato disso, né? Porque não tem como você evoluir se você não fizer gestão, né? Porque a gestão, ele significa que você você sabe de fato onde você está, né? E sabe aquilo que você pode fazer, né? Onde você pode chegar. Então, se você não tem um número que indica, que norteia onde você está, você não tem como, de fato, evoluir. Então, a gente só consegue fazer gestão com aquilo que a gente mede, né? Nós falamos para um setor que até alguns anos atrás, a imagem que foi criada no Brasil do produtor rural foi aquela do Monteiro Lobato, né? Do Jeca Tatu. Exato. Tínhamos uma imagem de que o produtor rural era aquele de botina, calças curtas, e a gente percebe que não é isso. Está ultrapassado, essa imagem está ultrapassada. O atual cenário demanda administradores mais capazes dentro do setor? Sem dúvida nenhuma. A evolução, acho que em todos os setores é imensa, e na agricultura, na agropecuária não é diferente. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma revolução, e aí vamos chamar de revolução digital, né? Nós estamos vendo a internet das coisas, nós estamos vendo tratores que não são tripulados, nós estamos vendo uma série de inovações, né, que vem acontecendo na agropecuária, e a gente precisa estar antenado a isso, porque isso impacta diretamente no nosso negócio, né? E como é que nós vamos surfar essa onda aí para que a gente não seja apanhado pelo tsunami que é essa evolução tecnológica que a gente está observando. Uhum. Considerando que o Brasil é hoje um dos principais players do mercado agropecuário do mundo e tem uma relevância e destaque internacional, na sua visão, como deve ser essa formação, essa preparação ou esse qualificação do produtor observando o cenário mundial? Essa é uma pergunta interessante e bastante complexa, né? Eu vejo o seguinte, eu sempre digo nos lugares em que eu atuo, e que a gente
a gente precisa salvar quem quer ser salvo, né? Então, precisa, num primeiro momento, fomentar a vontade de que o produtor e de que o técnico e quem quer que seja tenha de evoluir, de crescer, né? Eu acho que esse é o principal motor para que a gente possa, de fato, evoluir, né? Porque, assim, quando a gente se acomoda em um determinado posição, e a acomodação é sempre muito perigosa em qualquer segmento, é aquela velha história do sapo, né? Você colocou o sapo na água quente, você começa a esquentar a água, ele achando bonzinho, e de repente ele morre cozido, né? Então, e assim somos nós, né? No dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, fomentar a vontade para que as pessoas possam despertar esse interesse e aí correr atrás das informações e buscar as informações e buscar a forma de evolução e de crescimento e desenvolvimento. Outro dia, conversando com um amigo que é consultor de mercado, eu se eu não me engano, nós temos no Brasil 5.800 propriedades rurais, né? No Brasil, no total. E ele me dizia o seguinte, que mais de 3.000, quase 4.000 propriedades rurais no Brasil, eles têm uma baixa lucratividade, menos de R$1.000, considerando, né, claro que os tamanhos das propriedades. Mas independente do tamanho, porque nós temos exemplos aí no Paraná, né, de pequenas propriedades que são lucrativas, no sul do Brasil, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Independente da propriedade, do tamanho dela, a qualificação, a preparação, o gerenciamento são ferramentas importantes para que os produtores continuem na atividade? Extremamente importantes. Não tem forma de você, como eu disse anteriormente, de você evoluir se você não souber onde você está, né? Então, é aquela velha história, né? Insanidade é esperar resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, se você diagnosticou que você tem um problema, e aí você citou um problema que é a baixa lucratividade por hectare, né? O que eu vou fazer, o que eu posso fazer para que eu possa evoluir dentro desse processo? Ou melhor, tem alguém que está fazendo a mesma coisa que eu, melhor do que eu, né? Onde é que está esse cara, né? Como é que eu entendo o processo que ele está fazendo? Por que é que eu estou fazendo de uma forma, estou tendo um resultado ruim e tem uma pessoa que muitas vezes é meu vizinho e está tendo um bom resultado? O que faz isso, né? É isso que a gente precisa despertar nas pessoas, que é a vontade da evolução, né? A vontade do desenvolvimento, do crescimento, não se acomodar, né? Nós como produtores, muitas vezes, a gente colhe 60 sacas por hectare e acha que tá bom. Não, mas tem gente colhendo 140. Né? Onde é que tá esse cara? Né? O que esse cara faz? Né? O que eu faço para colher os 140, que são os campeões do SESB, né? Qual é a tecnologia que eu uso? É uma tecnologia rentável? É viável na minha região? Como é que eu faço para crescer dentro desse processo? Acho que é isso que a gente precisa fomentar. Uhum. Bom, outro dia, conversando com o Kleber Soares da Embrapa, ele relatou para a gente um número dizendo o seguinte, que 70% da produtividade no Brasil é impactada pelo uso de novas tecnologias ou tecnologias que trazem benefícios. Nós estamos vivendo o agronegócio 4.0, a internet das coisas, ou seja, há uma mudança muito grande no mundo por conta dessa nova era que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo também muito perigosa, né? Porque a gente vê aí muitos ataques, ideologias que estão sempre bombardeando, em especial o setor rural. Temos várias demandas do setor. Lá em São Paulo, por exemplo, aquela questão da exportação do boi em pé, da proibição da caça ao javali, as questões ambientais, as questões dos agroquímicos. O aumento de demanda por alimentos também vai crescer. Como contrapor, né, dentro do nosso país, essas ideologias e também demanda mundial por alimentos? Agora, uma questão um pouco mais política, aí não tão gestão de propriedade. Na verdade, eu tive a oportunidade de participar de um evento do Rabobank, que tinham produtores do mundo inteiro discutindo justamente esse cenário, sabe? Com a evolução da população, com o crescimento da população, em 2050 hoje nós somos 7, seremos 9, né, bilhões. Né? Não tem como evoluir se não tiver produção de alimentos. E nós precisamos cada vez mais aumentar a produtividade, Éder, porque tudo isso, todo esse bombardeio que você acaba de colocar, eles são entraves em aumento de área. O aumento da área é um aumento limitado. Então, não tem como fazer o crescimento se não for por intermédio da produtividade. Então, cada vez mais, o produtor vai ter que olhar para dentro
da sua porteira e observar aquilo que ele pode evoluir, né? E como é que ele vai evoluir de tal forma que ele possa aumentar a produtividade, mas obviamente sem tirar o olho da lucratividade, né? Então, quer dizer, ele precisa implementar tecnologias que muitas vezes possam aumentar o custo por hectare, mas não aumentar o custo por unidade produzida. Ou seja, eu gasto mais por hectare, mas eu produzo muito mais, né? Então, o custo por unidade que eu produzo é mais baixo, né? Então, esse é o que a gente vem buscando difundir, divulgar, até mesmo com as pesquisas da Fundação MS. Outro tema que nós temos abordado aqui é a redução de idade do produtor rural no Brasil. Tem caído aí ao longo dos anos, hoje a média é 46 anos e meio, mas ao mesmo tempo também nós vemos maior participação dos jovens dentro do setor. Ontem o Otávio provocou aqui uma pergunta muito interessante: se os jovens brasileiros do setor rural estão permanecendo mais dentro das fazendas, de maneira que essas tecnologias novas, esse acesso ao mundo digital está influenciando nessa permanência dos jovens dentro das propriedades rurais. Eu tô vendo essa evolução, isso de fato está acontecendo e é interessante que isso é um acontecimento, a idade do produtor no Brasil, ele é muito mais baixa do que nos outros países é assustadora, a idade dos produtores é muito maior, beira 60 anos, 65 anos, então quer dizer, isso vem acontecendo aqui e eu não tenho dúvida que a implantação, essas novas tecnologias que estão vindo, internet das coisas, inteligência artificial, big data, isso está atraindo os jovens para que eles fiquem de fato na propriedade. Então a coisa inverteu, né? No passado o filho não queria estudar, o pai falava, então vai para a roça. Tínhamos um grande êxodo também de filhos saindo das fazendas e indo para os grandes centros em busca de trabalho com novas tecnologias, né? Exatamente. E quando o filho não queria estudar, o pai falava, então você vai para a roça, né? Hoje é o contrário, você quer ficar na roça, vai estudar, né? Vai se capacitar, vai se qualificar, porque o camarada precisa voltar, ele precisa pegar aquilo que você colocou uma rentabilidade baixa e precisa virar essa página, virar esse jogo e aumentar a receita da propriedade para que a gente possa ter viabilidade. Você acha que essa mudança de comportamento e essa idade menor dos produtores deve trazer uma mudança também significativa dentro do setor rural, em aumento de produtividade, em maior participação do setor nas políticas públicas, maior envolvimento na economia, na sociedade? Acredito sim. Agora isso, na verdade, passa a ser uma necessidade do setor, né? O setor precisa implantar tecnologias que ele possa fazer frente aos aumentos de custo de produção, então precisa de fato aumentar a produtividade e, consequentemente, aumentar a rentabilidade da atividade. Uma pesquisa que foi realizada recente, Luciano, entre os produtores rurais, dá conta de que boa parte dos produtores, eles sentem que a população urbana não reconhece o setor rural como importante, né? E há um esforço muito grande de entidades como a BAG, Federações da Agricultura, através da CNA, da Confederação e outras entidades, para despertar no público urbano a importância do setor rural. O que está acontecendo, na sua opinião? O setor não sabe se comunicar direito ou ainda não há uma percepção ou são ideologias que são contrárias a essa imagem positiva do setor rural? Porque quando nós vemos notícias nos jornais, é sempre a questão dos agroquímicos, o que tratam como agrotóxicos, que produtores reclamam demais pela questão de financiamentos, que pedem para liberar financiamentos como Fundo Rural e questões financeiras e outras. O Lula mesmo, né, reclamou num discurso, numa caravana, falou que o produtor rural era chorão. Há uma imagem negativa do produtor rural no Brasil, não? Eu vejo que essa é uma imagem ou um estigma que a gente vem trazendo ao longo dos anos, né? Então, a gente precisa reverter isso, né? A gente precisa mudar essa visão, né? Isso, nós temos que mostrar o que está sendo feito no agro, o que de bom a gente tem no agro, né? Para que a gente possa reverter esse preconceito, que ele é um preconceito já antigo. Então essa página ela já virou.
Então, aquela do Jacatatu ainda. Nós precisamos virar essa página. Só que nós precisamos também fazer a sociedade virar a página, porque a sociedade ainda está na página atrasada. Tá certo. Bom, agradecendo aqui ao Luciano Mendes, que amanhã tem uma palestra agendada no Sindicato Rural, vai falar para os jovens, vai falar sobre ferramentas de gestão e produção na busca da eficiência na agropecuária. Esse tema sobre gestão agropecuária e a participação do setor rural na sociedade será recorrente aqui. Nós voltaremos semana que vem com esse assunto, Otávio. Sempre. Porque a CBN é a emissora oficial do agronegócio do Mato Grosso do Sul. Luciano, uma aula aí pra gente. Muito obrigado pela gentileza de vir à CBN e falar conosco. O produtor rural sempre gosta de ouvir informação de quem compreende bem o campo. Muito obrigado pelo convite. Eu que tenho que agradecer e contamos com a presença de todos lá nas 6h30, às 18h30 no Sindicato Rural de Campo Grande. Obrigado. São